Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai te ensinar aqui como que você pode fazer essa matriz aqui dentro do seu Power BI. A gente vai te ensinar do zero como você vai fazer isso aqui e principalmente como que você pode deixar ela bonitona desse jeito aqui com os ícones, a formatação condicional e etc. Então, galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo para você deixar os teus arquivos aí, os teus dashboards muito mais visuais. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Eu sou o Lucas, sou professor de Power BI e é um prazerzaço estar aqui com você. Antes de tudo aqui, primeiro, esse arquivo em Power BI, ele está disponível para você baixar e acompanhar junto com a gente, fazendo na prática. Segundo, a gente deixou também um mini curso de Power BI básico na descrição, então se você quiser baixar esse mini curso, é só você clicar lá e baixar esse mini curso, está disponível para você acompanhar com a gente. E terceiro, se você quiser receber pelo menos 4 videoaulas de Excel e Power BI toda semana, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada que a gente postar por aqui. Antes de tudo, explicando o nosso modelo aqui, a gente tem uma tabela, que eu vou vir aqui ó, na modo de exibição de tabela, só para você entender o que a gente tem aqui. Tem uma tabela calendário que a gente trouxe. Se você não sabe fazer essa tabela calendário, eu vou pedir para o time deixar um card aqui explicando para você, né? Vai ter um vídeo aqui de tabela calendário aqui dentro do nosso canal. Você pode ir lá e entender como é que a gente fez essa tabela e etc. E tem uma tabela de chamados. Então imagina que eu estou aqui numa área de atendimento ao cliente e eu tenho basicamente o seguinte, tenho a data, o número do chamado, a hora da solicitação, a hora do fechamento desse chamado e se a situação foi resolvida ou não. Então tem a situação sim e não. Para a gente não ter que ficar fazendo tudo do 000 mesmo e poupar o teu tempo aqui, a gente já deixou algumas medidas prontas para você. Primeira medida é a seguinte, a gente contou o total de chamados dessa empresa, então eu tenho aqui ó, o total de chamados, que é feito com uma Count Rows, que essa fórmula Count Rows ela vai ser usada para a gente contar quantas linhas eu tenho nessa tabela, e também tenho o número de chamados que foram resolvidos. Como é que a gente fez esse número de chamados resolvidos? A gente pegou aqui, ó, total de chamados resolvidos, a gente usou a Calculate. O que é a Calculate? A Calculate a gente pegou somente o total de chamados que na coluna situação for igual a sim. Então ele vai desconsiderar quem é não aqui nessa coluna situação e vai contar somente os sims. E depois a gente usou uma medida aqui chamada taxa de resolução. O total de chamados resolvidos dividido pelo total de chamados, para eu entender quantos % desse meu total de chamados foram resolvidos. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui na exibição de relatório, e aí você vai estar junto comigo aqui. Agora, a gente vai vir aqui ó, e criar uma aba nova aqui ó, no nosso dash, tá vendo? Nova página. Então eu posso clicar nesse maisinho, e aí para a gente adicionar uma matriz, que nem aquela, a gente vai vir aqui ó, nesse recurso aqui, ó, que é a minha matriz. Ó. Então eu vou clicar nela aqui, ó, matriz. Se você não tiver esse cara aqui em cima, que é essa tabelinha aqui, basicamente, com o cantinho aqui azul, você pode ter ele aqui do lado também, ó. E aí você vai selecionar ele por aqui, ó. Vai ser essa matriz aqui, ó. Uma tabelinha com um cantinho azul aqui, ó. Esse cara. Eu vou jogar ele pra cá. E aí, pra gente colocar ali os meses, o total de chamados e o total de chamados resolvidos, a gente pode adicionar os meses em linha. Então eu vou vir aqui, ó, no mês ano e colocar ele aqui, ó, para linhas. E aí ele já vai dar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E aqui também, ó, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, porque ela vai ficar bem grandona aqui pra gente trabalhar nela com mais calma. Aqui na F chamados, eu vou jogar total de chamados, esse segundo aqui, ó, para valores. Então, ó, total de chamados para valores. Depois, total de chamados resolvidos para valores e taxa de resolução para valores também. Então, eu já tenho esses caras aqui. Esse cara aqui, ó, da taxa de resolução, ele veio em número decimal, tá vendo? Ele não veio em porcentagem. Eu posso vir aqui, ó, na taxa de resolução, clicar nela e aqui, ó, tá vendo que aqui em cima eu tenho um percentualzinho aqui? Eu posso clicar nesse percentualzinho, ó, para ele ficar em porcentagem. Se eu quisesse tirar a casa decimal, eu também poderia, tá vendo? Eu poderia deixar aqui, ó, com uma casa decimal, com duas, etc. Então eu vou deixar aqui com duas, que geralmente é o padrão. Só que você vai provavelmente reclamar que tá muito pequena essa matriz. E realmente, ela vem com uma fonte muito pequena. Como é que você vai fazer para você formatar essa fonte melhor? Você pode vir aqui, ó, clicar nesse pincelzinho que tá aparecendo aí, ó, que é a parte de formato. E aí, quando você entra nessa parte de pincelzinho, quando abre aqui, ó, o pesquisar, você pode pesquisar aqui, ó, chamado global, ó.
ele pode estar aparecendo aqui dentro de grade para você, ó, e aí o tamanho da fonte global você pode jogar 18, por exemplo, ó, que aí você consegue ter bonitão aqui esses caras. Então, já adicionei a minha matriz aqui, falta a gente cuidar do layout dela. Primeiro de tudo, eu vou tirar a pesquisa desse global aqui, ó, e aí a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu pego uma matriz é basicamente definir o layout dela. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó, de predefinições de layout. Então, ó, vou aqui em predefinições de layout, e aqui, ó, em estilo, eu vou trocar de padrão para esparso, que é esse penúltimo aqui, ó, tá vendo? Então, esse estilo esparso aqui eu gosto bastante dele, ó. Quando eu clico nele, ele já vai dar a minha matriz ali toda bonitona ali pra gente, ó, já vai pintar o cabeçalho de preto, os totais e tal, bem tranquilo. Outra coisa que dá pra gente fazer é minimizar a pré-definição de estilo. E aqui, ó, em valores, ó, eu vou ter aqui valores em cor da tela de fundo, eu vou trocar aqui de branco para cinza, ó, para esse primeiro aqui, ó, mais claro. Que aí ele vai ficar, ó, essa tabela zebrada que a gente chama, que é basicamente você chegar aqui e entender um pouco melhor, ó, consigo separar pelas linhas. Fica muito, muito, muito bom esse estilo aqui. Então eu gosto bastante disso. Vou trocar aqui os valores, ó, minimizei ele. E aí, como é que eu vou fazer para trazer a formatação condicional? Eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em elementos da célula, tá aqui no meu cantinho, elementos da célula. E aí dentro de elementos da célula, eu vou vir aqui na taxa de resolução e vou ativar os ícones, ó. Se tá aparecendo total chamados para você ou total chamado de resolvidos, você pode vir aqui em taxa de resolução, que é o nome da coluna, e eu vou ativar os ícones, ó. Então, ó, ícones. Quando eu clicar nesse Fzinho de X aqui, ó, ele vai adotar esse cara aqui como padrão, tá vendo? Regra, porcentagem. Não é comum você adotar esse padrão, porque esse padrão ele é um padrão feito tanto pelo Power BI quanto pelo Excel. Ele leva em consideração não quem for maior do que 33%. Aqui ele está marcando quem é entre 0 e 33% vermelho. Só que eu tenho um cara aqui que está com 67%, só que ele está vermelho. Não faz sentido. Então o que ele faz aqui? Ele entende quem é maior do que 33% dos dados, ou seja, se ele está ali no percentil de 33%, ele bota vermelho. Não é tão válido a gente trabalhar dessa forma. Sempre que a gente quiser trabalhar com algo maior que porcentagem, maior do que 70%, maior do que 60%, a gente vai trabalhar aqui ao invés de porcentagem para número. Ó. Então eu vou trocar aqui, ó, todo mundo aqui de porcentagem para número, sempre aqui porcentagem para número, todos eles, troquei todos. E agora a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Por exemplo, aqui na minha empresa, eu quero que até 70% seja uma taxa ruim. Então eu vou colocar menor ou igual, e aqui, ó, 0,7. Não pode ser 0,7, tem que ser 0,7. Aqui, depois, maior ou igual a 0,7 e até 0,75, então, ó, menor ou igual a 0,75, vai ser algo mediano ali, vai ser um triângulozinho amarelo. Se eu quiser trocar para bolinha vermelha, eu também posso. Ó. Então, ó, posso botar a bolinha vermelha aqui, posso trocar a bolinha amarela aqui. E aí, maior do que 0,75, repara, se aqui eu estou usando maior ou igual, eu tenho que colocar o maior do que aqui, ó. Então, ó, aqui maior do que 0,75 e menor ou igual a 100 vai ser, ao invés de 100, vai ser 1, né? Porque é 100%, que é equivalente a 1, vai ser bolinha verde. E aí, ó, ele já trouxe aqui pra gente, ó, todo mundo que tá menor do que 70%, vermelhinho. Se eu tô aqui entre 70% e 75%, ele tá amarelo. E acima de 75%, ó, 75,56 é verde, 75,77 é verde também. Então, assim que a gente faz para colocar essa matriz desse jeito aqui. Bom, se você curtiu esse vídeo, gostou, aprendeu alguma coisa nova, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quiser receber mais videoaulas como essa de Power BI, diretas ao ponto, 4 videoaulas de Excel e Power BI toda semana, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não deixa de baixar o minicurso e baixar o material da aula também para você acompanhar na prática com a gente e aprender cada vez mais aqui com o pessoal da Atuar. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço!